Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula. Aqui ainda conseguimos aqui fazer os cumprimentos nominais, né? Carolina, Marcos, Gabriel, Márcia, Joyce, Luiz, Alexandro e doutor Flávio aí. Então, boa noite a todos. Como sempre, é um prazer tê-los aqui, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Nós vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo, nós vamos dar sequência aqui aos estudos da semana passada, e hoje, então, nós falaremos aí a partir do artigo 70 do Código de Processo Penal, que trata efetivamente da competência no julgamento, na aferição da responsabilidade por processo. Então, nós vamos tratar da competência processual nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. Doutor Flávio, confirma para mim, por favor, se está me ouvindo bem, se está vendo a tela compartilhada. Boa noite, professor. Está tudo ok. Maravilha, então. Muito obrigado a todos. Doutor Jonathan chegando aqui também, boa noite. Vamos lá, então, pessoal, vamos dar seguimento. Bom, tratar aqui do artigo 70 é dizer que é um dos artigos aqui centrais no estudo da competência, tá? Então, é aquele artigo que você tem que ir lá no seu código e fazer um asterisco nele. É um artigo extremamente importante quando nós tratamos de competência, tá? Então, é aquele artigo, mais uma vez, vai aí no seu código, faz uma estrelinha, faz um asterisco, porque é um artigo importante, é um artigo imprescindível, que vocês têm que ficar sempre muito atentos a ele. E aí, até porque essa é a regra geral quando nós falamos de competência. O próprio capítulo 1º traz aí da competência pelo lugar da infração, né? E, logicamente, o lugar da infração é um aspecto extremamente importante quando nós analisamos e verificamos a competência para o julgamento, né? A competência para a análise do caso concreto, né? Para a atuação jurisdicional. A redação do artigo 70, então, diz que a competência será de regra. Opa, vamos lá. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Então, ou seja, aqui nós temos que lembrar daqueles conceitos do Código Penal quando trata da prática do ilícito e quando trata da consumação do ilícito. Tá? Então, aqui é algo extremamente importante. Ele vai falar que a competência se dá pelo lugar onde ocorre aqui, então, a consumação do delito, da infração. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Então, crime consumado, logicamente, lugar da consumação. Crime tentado, o último lugar onde o ato de execução foi ali, então, praticado. Então, tem essa distinção também quanto aos crimes tentados e quanto aos crimes consumados. Temos também, então, essa distinção, temos também, então, essa diferença de interpretação quanto ao exato lugar que vai firmar, que vai fixar a competência da atuação jurisdicional. Parágrafo 1º. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Então, percebam aqui, por exemplo, tráfico internacional de drogas. Qual foi o último local onde essa droga estava antes de sair do Brasil? Né? Imagina ali na divisa do Brasil com o Paraguai, né? Pedro Juan Cavaleiro, e do lado brasileiro, né? Nós temos lá, então, a pessoa que de um lado atira em alguém que está do outro lado da fronteira, lá que ali é a fronteira seca. Então, ou seja, nós temos esses aspectos a serem considerados, até porque no Brasil vige o princípio da territorialidade, conforme vocês já viram no direito penal. Né? Então, esse é um aspecto extremamente importante. Então, aqui, o parágrafo 1º, ele trata quando existe, né,
locais diferentes e principalmente locais entre nacional e estrangeiro que estão ligados aí pela prática de um ilícito, estão ligados pela prática de um ilícito. Bom, na sequência aí nós temos o parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. Aqui o parágrafo 2º é o inverso. Os atos de execução são praticados fora do Brasil, e a consumação ou o desejo de consumação seria em território nacional. Então aqui nós vamos olhar para esse local da consumação ou onde ele deveria praticar praticar não, mas onde ele deveria consumar-se. Por isso que ele diz, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou devia produzir o seu resultado. Então pode ser também, no caso do crime tentado, será competente onde a destinação da prática daquela conduta ilícita. Exemplo, alguém fora do Brasil posta aí uma caixa de bombons endereçado para alguém no Brasil, e depois se descobre por uma eventualidade, vamos supor que um funcionário dos Correios abriu aquela caixa, acabou comendo um bombom e morreu, e aí logicamente que isso despertou aí a curiosidade e foram tentar entender o que é que tinha acontecido. Descobriram que aquela caixa de bombom que o funcionário dos Correios comeu estava endereçada para alguém, e aí sim o local do endereçamento daquela caixa de bombons será o do juízo competente para a averiguação, para o julgamento deste crime, que é o que diz aí para nós o parágrafo 2º. Já o parágrafo 3º, quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição, por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. A prevenção é a regra. A prevenção, melhor dizendo, a prevenção é a segunda hipótese após a regra. Tá? A regra é do local da consumação ou do último ato de execução, conforme diz ali o caput. E a prevenção é quando não tem como observar os critérios anteriores, aí sim nós temos a prevenção, ou seja, aquele que primeiro tomar conhecimento, aquele que primeiro agir na busca da identificação do criminoso, da determinação do fato típico, da materialidade e autoria, assim resumindo, será aquele que terá a competência para o julgamento. Então, nós temos critérios a serem analisados, conforme nós já vimos, num estilo escalonado do artigo 70. O artigo 70 ele é muito claro em dizer ali no seu caput, vamos até limpar aqui novamente a tela, ele é muito claro em dizer no seu caput que o local onde deve ser julgado este crime é o local onde ele se consumar, isso no caso do crime consumado. No caso do crime tentado, do lugar em que foi praticado o último ato de execução e por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consumou. Já o parágrafo 1º, ele vem dizer... Parágrafo 1º, ele vem dizer, então, sobre quando a execução se inicia em território nacional e tem como finalidade a consumação fora do território nacional. Então, o último ato de execução dentro do território nacional será o competente pelo julgamento deste crime. Já o parágrafo 2º é o inverso, quando o ato de execução ele começa fora do Brasil, mas tem um destinatário brasileiro. E o parágrafo 3º, quando não se sabe exatamente onde se está, quando não se tem exatamente ali fixados os limites territoriais, seja sobre qualquer aspecto, sobre qualquer hipótese, aí então utiliza-se a prevenção como forma de determinação da competência. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta?
Tudo ok. Importante dizer, então, que aqui é diferente daquilo que se tem como direito penal. O direito penal, ele utiliza a teoria da atividade para determinar o lugar do crime. O processo penal, ele utiliza a teoria do resultado para a determinação do lugar do crime. Então, a teoria do resultado é, na verdade, aquilo que diz o caput do artigo 70. Né? O que importa aqui é onde ele se consumou ou onde o último ato de execução tenha sido praticado. Tá? Nós sabemos que nós temos 3 teorias a respeito. Nós temos a teoria da atividade, né, utilizada, adotada pelo Código Penal para a determinação do lugar do crime. Nós temos a teoria do resultado, que é essa utilizada pelo Código de Processo Penal, e a doutrina traz também a teoria da ubiquidade, levando em consideração tanto o local onde ele foi praticado, quanto o local em que ele ali se consumou ou deveria se consumar. Lembrando que a teoria da ubiquidade ela fica somente a título aí da doutrina. Então, o Código de Processo Penal, quanto à definição da competência, ele utiliza e adota aí a teoria do resultado. Conflito aparente de normas, né? Pessoal, isso é um conflito aparente, não é um conflito real, né? Porque conforme eu disse para vocês, o Código Penal adota a teoria da atividade, a teoria da ação ou da omissão, enquanto o Código de Processo Penal adota a teoria do resultado. Mas é importante dizer que, né? Importante dizer aqui, definir isso de uma forma bastante clara. O Código Penal não tem finalidade de determinar quem vai julgar. Ele tem a finalidade de determinar quem vai investigar. Então, considera-se praticado o crime no local da sua omissão, a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento ou o local do seu resultado. Essa é a teoria da atividade, adotada aí pelo artigo 6º do Código Penal. Já o Código de Processo Penal, nos termos do artigo 70, diz que considera-se e determina-se a competência pelo local do resultado da consumação ou pelo local do último ato de execução, né, na hipótese do crime tentado. Então, nós temos sim esse conflito aparente de normas, não é um conflito real, parece que é um conflito, mas não é. Tratam aí de circunstâncias e situações diferentes. Conflito aparente também com o artigo 4º, né? E olha só, o artigo 4º do Código Penal, estipulando este último, se considerado praticado o crime no momento da ação ou da omissão, pouco importando o instante do resultado. Então, no Código Penal, nós temos 2 características importantes. Nós temos a definição do tempo do crime e nós temos a definição do lugar do crime, né? O tempo do crime, por que é importante a definição do tempo do crime no direito penal? Né? Porque nós sabemos que aplica-se ao fato típico a lei vigente ao tempo da sua conduta. Ou, logicamente, se for uma lei posterior, mais benéfica, ela também retroage ali em benefício do acusado. Então, o artigo 6º, ele trata para nós do lugar do crime, e o artigo 4º do Código Penal trata do tempo do crime. Então, por isso que nós temos que compreender, né? O tempo do crime é importante, tanto no caso aí da aplicação da lei adequada, da lei vigente ao tempo da prática daquela conduta, como também no exemplo que eu trago aí para vocês, né? O sujeito que tenha 17 anos e dispare um tiro de arma de fogo contra a vítima, né? Ainda que esta venha a falecer quando o autor já tenha completado 18 anos. Então, ela foi alvejada, foi atendida, ficou em coma, ficou internado. Nesse inteirinho, a pessoa foi lá e completou 18 anos. Né? Ele vai responder como maior de idade ou vai responder como menor de idade? O que importa aqui, nesse caso, é o tempo do crime. Né? Então, ou seja, o que nós devemos aqui considerar também é o momento da ação ou da omissão, e naquele momento ele era menor de idade, aí ele será aplicado o ECA e não o Código Penal. Né? Então, é importante dizer que nem o artigo 6º e nem o artigo 4º, eles têm nenhuma relação com o foro de competência para o julgamento do crime. Né? Eles têm como finalidade aqui a determinação
simples, básica, do tempo do crime e do local do crime. Esses são critérios que devem ser adotados, que devem ser analisados sobre este debate, sobre este tema, que é extremamente importante. Como eu digo, não tem como nós estudarmos o processo penal desvinculado do direito penal ou do processo civil. Então, é extremamente importante esta análise. No tocante aos crimes plurilocais, nós temos algumas características importantes também. O crime plurilocal é aquele crime em que ele é praticado em vários locais diferentes, ele vai permeando ali por outros locais que têm como finalidade, então, esta apuração da prática do ilícito. Então, no caso dos crimes plurilocais, firma-se a competência, conforme nós já analisamos, pelo foro do local da consumação, ou seja, pela aplicação aqui da teoria do resultado. Tá? Então, nesses crimes plurilocais, se a pessoa, por exemplo, um cárcere privado, um sequestro, e a pessoa vai trocando aí de local, de cativeiro a vítima, então, o que vai aqui de fato se observar é que deverá aqui ter a competência também o local, o último local da prática do ilícito. Doutor Gustavo, seja sempre bem-vindo, fique tranquilo com relação ao atraso, tá bom, doutor? Seja sempre bem-vindo, importante é a sua presença aqui. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, então. Crime qualificado pelo resultado, olha só, são os que possuem um fato base definido como crime, acrescido de um evento superveniente que os qualifica, aumentando-lhes a pena em razão da sua gravidade objetiva, existindo entre eles um nexo de ordem física e subjetiva. Note-se que são formas possuidoras de duplo resultado. Exemplo, estupro seguido de morte, roubo seguido de morte. Então, o que nós temos? Nós temos o crime e nós temos a qualificadora. Nós temos o crime e nós temos uma condição mais grave que qualifica esse crime. O que é uma qualificadora do crime? A qualificadora do crime é a apresentação de um segundo preceito secundário do delito. O que é o preceito primário do crime? O preceito primário do crime é a descrição da sua conduta, é a definição das suas elementares, dos seus verbos. O que é o preceito secundário do crime? O preceito secundário do crime é a dosimetria, é a pena aplicada em subjetivo àquele ilícito. Então, com base nessas perspectivas, é onde nós temos que compreender. E uma qualificadora, ela vai no texto ali, no corpo da redação daquele crime, será apresentado um segundo preceito secundário com uma pena ainda maior, levando-se em consideração o resultado que ocorre aí em consequência a este ilícito. Então, este é um outro aspecto que nós devemos aí observar, que nós devemos aí considerar. E aqui mesma coisa, fixa aí a competência pelo lugar onde ocorreu o resultado qualificador. Então, ou seja, se o estupro aconteceu num determinado lugar, mas o resultado morte aconteceu em outro, então o que nós devemos observar na prática é que será fixada a competência pelo local da qualificadora, pelo local onde a qualificadora se fez presente na prática daquele ilícito, pessoal. Então, olha só, no caso dos exemplos que nós estamos citando aí, na hipótese, por exemplo, do estupro seguido de morte ou roubo seguido de morte, se a morte acontece, por exemplo, numa outra comarca, numa outra região jurisdicional, é com base nesse local, então, nesse local do resultado qualificador, que será fixada a competência para o julgamento deste crime. Então, isso é importante. E essa interpretação é uma interpretação da jurisprudência, é uma interpretação jurisprudencial, que estabelece, ao contrário do estipulado no artigo 70 do Código de Processo Penal, como foro competente para apurar infração penal aquele onde ocorreu a ação delituosa, lugar de maior dificuldade na busca de provas,
podendo admitir que, conforme o caso, o delito qualificado pelo resultado siga a mesma regra. Então, pessoal, o que nós temos? Nós temos aquilo que diz o artigo 70 e nós temos aquilo que a jurisprudência constrói, né? Nem sempre a jurisprudência constrói aquilo que é mais prático, aquilo que é mais fácil, né? Principalmente quando nós tratamos aí de divisas de municípios, de estados ou de países. Então, esse é um aspecto que, logicamente, deve ser considerado, né? Existe também uma doutrina aí que é extremamente importante, que ela diz que a competência deve ser firmada pelo local onde reúnem maiores condições e melhores condições da apuração do fato, ou seja, onde tem aí a maior presença de vestígios e elementos a serem investigados, tá? Mas nós temos essa regra, a regra do artigo 70, e nós temos essa construção jurisprudencial no tocante aos crimes qualificados, definindo como o local do crime onde a qualificadora efetivamente aconteceu. Crime de fraude no pagamento por meio de cheque e cheque falsificado, ou seja, ali as hipóteses do artigo 171 do Código Penal, né? Essa é uma outra exceção ao princípio geral do crime deve ser apurado no local da consumação, visto que também aqui a jurisprudência fixou como foro competente o lugar onde se deu a recusa do pagamento, ou seja, né, o local ali onde o cheque foi sacado, onde houve ali a tentativa de compensação daquela cártula. Então, ou seja, o que nós temos aqui, vocês vão observando, é que a toda regra existem as exceções, e aqui não seria diferente. A regra é o artigo 70, mas dependendo do crime, é importante vocês estudarem jurisprudência e súmulas, nós temos as exceções à regra, né? Então, aqui não é onde a pessoa emitiu o cheque, é onde foi recusado o pagamento do cheque. Então, este é um aspecto extremamente importante que nós devemos aí também observar as exceções. Não existe uma regra simples, mas as exceções são extremamente importantes. No caso da tentativa, nós já falamos, né, no último ato executório, aqui não tem exceção, tá? Então, nós devemos observar aí o iter criminis, ou seja, o percurso, o caminho do crime para a prática do delito, e onde ele pratica ali o último ato executório, em que pese o fato de que não tenha se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, então ali é que deve ser considerado o local da última prática, né, da último ato de execução, é ali que deve ser considerado como local competente para o julgamento, para apreciação do fato típico. Exceção à regra por conveniência da colheita de provas, conforme eu já até adiantei para vocês, né? Pode haver aí, cair por terra tudo que nós falamos até agora, quando se observar a dificuldade, né, na colheita das provas para a prática do ilícito. Então, quando houver essa dificuldade, pode aí ser determinado, né, existe aí esse posicionamento de que o local para a prática, para o transcurso da ação penal, seja o local aí de competência, seja o local onde se reúnam a maior quantidade de provas a serem colhidas, sejam testemunhas, provas periciais e assim por diante. Então, esse é um outro fato importante, ou seja, a aplicação dessa exceção, ela não deve ser esquecida, né? A aplicação dessa exceção, ela vai gerar para o processo, ela vai gerar para a ação penal, logicamente, uma celeridade e vai gerar também para o processo penal uma economia. Então, são fatores extremamente relevantes, são fatores extremamente importantes no tocante à análise deste fato, né? Foro competente previsto lá no Juizado Especial Criminal, então no JEC ou no GCRIM, no caso aqui do nosso estudo, né? A Lei 9.099/95, nos termos do artigo 63, diz que a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. E aí, pessoal, logicamente que já surge uma dúvida, né? A partir do momento em que fala praticada, ela está falando do local da ação ou da omissão,
ou está falando do local do resultado, né? E aí fica uma redação muito difícil de nós interpretarmos. E esta polêmica, então, ela, logicamente, que traz aí, foi praticada a infração penal, né? E nós sabemos que ela é praticada no local da ação ou da omissão ou no local do resultado, né? E alguns preferem, então, interpretar como o local onde ocorreu a ação ou a omissão. Me parece mais lógico, né? Praticado, não consumado. Prática, para mim, é o momento inicial, né? É o momento preliminar ali do início da prática do ilícito. E assim é rechaçada essa posição, por exemplo, pela Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarance Fernandes, Luiz Flávio Gomes, né? Em que o juizado especial criminal, lá no seu artigo 63, utiliza também da teoria da atividade para a fixação da sua competência para a apuração, para o julgamento de processos que envolvam aí, logicamente, né, infrações de menor potencial ofensivo. Então, o Código de Processo Penal adota a teoria do resultado, por exceção, a Lei 9.099/95 adota a teoria da atividade, ou seja, considera-se praticado o crime no local da ação ou da omissão. Então, fica aí também mais essa exceção que vocês devem compreender, né? Então, pessoal, é extremamente importante que vocês compreendam as exceções. A regra é fácil, mas é importante que vocês compreendam, que vocês estudem as exceções no tocante aqui à competência. Foro competente para o tráfico de drogas. O que é que diz a lei de drogas, né? A lei que trata deste tema. E aí o tráfico de drogas, ele está então previsto no artigo 33 da lei de drogas. Ele é um crime de ação múltipla, nós temos lá 18 verbos, né? Então quer dizer que o crime pode ser praticado de 18 formas diferentes. Alguns são instantâneos, outros são permanentes, é importante também configurar isso. Mas, como regra, né, terminam sendo apurados no local onde se dá a apreensão da droga. Então, a lei específica, a lei de drogas, diz que o crime deve ser apurado no local onde a droga é apreendida. E, logicamente, especialmente quando se tratar de um crime, então, permanente. Pessoal, já há muito tempo, não importa a quantidade de droga, a competência é da Justiça Estadual, tá? Independentemente da quantidade de drogas, a competência é da Justiça Estadual. No entanto, nós temos uma exceção aqui, né? No caso do tráfico internacional ou transnacional, melhor dizendo, quando ultrapassa as fronteiras do Brasil a prática do tráfico de drogas, aí a fixação é, então, de acordo com o foro do local onde esse fez a expedição. É o último ponto do toque no solo nacional. Então, ou seja, se a pessoa vai praticar o tráfico internacional de drogas e ela remete, por exemplo, como carga de um voo, seria ali no local, na localização do aeroporto, né? Então, ou seja, esse é um aspecto importante. E mais importante, né, o aeroporto é considerado ali uma área internacional. Então, se é um aeroporto internacional e quem tem responsabilidade pela segurança pelo aquele aeroporto é a Justiça Federal, competência será da Justiça Federal, se forem aeroportos federais. Se for aeroportos nacionais, né, que não tem essa capacidade aí de deslocamento internacional, continua sendo a responsabilidade da Justiça Estadual. Então, essa é uma outra exceção a essa regra que nós estamos observando. Crime à distância, né? Nós já vimos ali o que diz o artigo 6º do Código Penal, acabamos de falar, artigo 6º e artigo 4º, quando tratam do local e do tempo do crime. Então, o crime à distância é aquele que é executado, né, inicialmente num determinado país e a consumação ocorreria em outro, ou vice-versa, conforme as disposições do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 70. Né? Os parágrafos
já tratam dessa forma. Essa é uma outra perspectiva que nós devemos aí, então, observar, né? O fato de que nós temos que ficar sempre atentos aí a essas características, né? E lembrando, né? Lembrando sobre esse fato, no caso dos crimes à distância, quando se trata aí de mais de uma nação, trata-se de um delito em que o próprio artigo 6º adota a teoria da ubiquidade, sendo competente para apurar o delito tanto a nação onde a execução teve início, quanto aquela onde ocorreu o resultado. Aí vocês vão perguntar, mas André, então vai existir o bis in idem? Né? Vão ocorrer 2 processos sobre o mesmo fato? Pode até acontecer, não tem problema nenhum. O que não vai acontecer é o bis in idem de penas. Do processo pode acontecer. O que não pode acontecer é o bis in idem da pena. Por exemplo, ele cumpre integralmente a pena num país e depois vem para o outro país, para o outro país cumprir também integralmente a pena. Isso não acontece. Né? O que nós temos de acordo com o Código Penal é que as penas são detraídas. Por exemplo, ele foi condenado a 8 anos no Brasil, foi condenado a 3 anos no Paraguai, foi preso no Paraguai, foi condenado também no Brasil, cumpre os 3 anos no Paraguai, né? Quando ele termina de cumprir, ele é extraditado para o Brasil para que cumpra o remanescente da pena, ou seja, se ele já cumpriu 3 lá e foi condenado a 8 no Brasil, que cumpra os 5 anos consequentes no Brasil. Pessoal, mas eu só estou aqui relembrando, isso é uma regra básica do direito penal. Competência firmada pelo lugar onde o último ato executório, né? Então, ou seja, é aquilo que diz o parágrafo, né, sobre esse aspecto, ou seja, o parágrafo do artigo 6º do Código Penal, né? Então, ou seja, e o parágrafo também no tocante ali ao artigo 70, que ele vai aplicar a prevenção. Então, quem primeiro chegar terá a competência para a apuração do fato. Importante dizer, né, que, mais uma vez, nós temos o princípio da territorialidade e essa é uma garantia da aplicação da lei nacional para os crimes que foram praticados em seu território, ou seja, aquele crime que afeta a soberania nacional. Então, não se trata, neste caso, de uma tentativa, mas de um delito já consumado, cuja consumação se dá fora do Brasil. Por isso, os atos executórios cometidos dentro do território nacional ganham importância, servindo para estabelecer o foro competente, que é o do lugar onde foi praticado o último ato deste ilícito. Competência firmada pelo lugar onde ocorreu o resultado concretizou. Caso o ato da prática do ilícito tenha se iniciado fora do Brasil e acabe se consumando em território nacional. Aqui, então, nós estamos tratando do parágrafo 2º do artigo 70. No caso da incerteza da jurisdição, nós vamos aqui, então, por aquilo que é mais lógico, ou seja, firmar a competência pela prevenção. Quem primeiro tomar conhecimento, quem primeiro agir para a apuração do fato crime, então tem aí a competência absorvida para, logicamente, também o julgamento deste ilícito. Artigo 71, pessoal. Tratando-se de infração continuada, então crimes continuados ou crimes permanentes, então tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de 2 ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então, na dúvida, é isso que eu quero dizer para vocês, é isso que o próprio artigo 70 traz, né, lá no seu parágrafo único, e o artigo 71 reforça. Na dúvida de quem tenha de fato a competência, na dúvida sobre o aspecto de onde tenha sido praticado aquele crime, firma-se a competência pela prevenção. Firma-se a competência pela prevenção. Quem primeiro tomar conhecimento e praticar atos investigativos, atos de jurisdição, então assume aí essa competência. O conceito de crime continuado, pessoal, só para relembrar aí, está lá no artigo 71 do Código Penal, tá bom?
Então é importante vocês fazerem essa revisão aí de conteúdo. Conceito de crime permanente, né, vocês vão encontrar lá no Código Penal também, né, que é aquela conduta que vai se prolongar no tempo até quando queira o agente. Então, crime permanente, né, significando, pois, a consumação estendida no tempo. Exemplo disso, o sequestro e o cárcere privado são exemplos de crimes permanentes. Capítulo 2. Da competência pelo domicílio do réu ou residência do réu. Pelo domicílio ou residência do réu, melhor dizendo. Então, ou seja, existe também essa outra hipótese aqui, chamado de foro supletivo, que também tem como finalidade aí firmar competência quanto à prática de determinados ilícitos, tá? O que o foro supletivo traz? Ele estabelece como regra o foro do lugar da infração. Cuide deste capítulo daquilo que nós chamamos de foro supletivo ou subsidiário, que utilizando na falta de conhecimento do lugar onde se consumou o delito. Então, o artigo 72 diz: não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Então, não se sabe onde a infração foi praticada, não se tem informação nenhuma de quando, de onde essa infração foi praticada. Então, não tem como ser o local da ação ou da omissão, não tem como ser o local do resultado, não tem prevenção, então o que se tem é o foro supletivo. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência aí sim firmar-se-á pela prevenção. Então, onde primeiro se começar a investigar, onde primeiro se localizar ele, terá ali a afirmação pela prevenção. Parágrafo 2º. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz do primeiro que tomar conhecimento do fato. Então, aquele primeiro que toma conhecimento do fato, assume a prevenção, assume de forma preventa a competência para o julgamento daquele crime, tá? A definição de domicílio está lá no Código Civil, né? O Código Civil, no artigo 70, diz que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Então é importante aí que nós tenhamos a concepção também de domicílio, tá? E existe uma distinção também doutrinária entre domicílio e residência, onde o domicílio pode ser profissional e a residência onde a pessoa utiliza pura e simplesmente aí para o convívio com a sua família. Então, é importante que nós sempre estejamos aí atentos também aos conceitos de direito civil. Aqui nós temos uma jurisprudência do Rio de Janeiro que trata aqui deste fato, né? Vamos só ver o que ela diz. Na espécie, a querelante, ou seja, a vítima, foi supostamente injuriada pelo querelado através de mensagens enviadas por aplicativo de telefone celular WhatsApp, sendo que a queixa-crime foi distribuída para terceiro juizado especial criminal da comarca da capital, de competência que abrange o endereço domiciliar da querelante. Da leitura da queixa não se pode precisar onde a infração penal foi praticada, sendo certo que o artigo 63 da Lei 9.099/95 determina que a competência do juízo será determinada pelo lugar onde foi praticada a infração penal. Diante da incerteza do local, aplica-se subsidiariamente a regra do artigo 72, e aí é o objeto do nosso estudo, do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 92 da Lei 9.099/95, que estabelece a competência pelo domicílio do réu, ou seja, se não se sabe onde foi praticado, né, não se sabe onde ele estava quando mandou essas mensagens de celular, a competência, então, é firmada aí pela competência pelo domicílio do réu. Quando desconhecido o local da infração, portanto, como o querelado reside em Santa Cruz, sendo incerto o local da prática do delito, declara-se competente o juízo suscitante em procedência do conflito. Então, é uma jurisprudência visual para nós, né? Fica muito claro aí essa questão da competência firmada aqui, quando incerto o local da prática do ilícito.
Residência do réu é o lugar onde a pessoa habita, embora com irregularidade e sem caráter de permanência, justamente os aspectos que definem o domicílio. Então, por exemplo, eu vou tirar férias, eu vou ficar hospedado num hotel por 5 dias. Ali será minha residência por 5 dias. Tá? É isso que está dizendo aqui. Então, residência é onde eu estou. Por mais que, por vezes, eu não tenha ali finalidade de permanecer naquele local por um tempo indeterminado, né? Então, esse é um fato que nós vamos aí observando, tá? Domicílio não, é onde a pessoa tem a finalidade, é onde a pessoa tem aí o objetivo de constituir família e o objetivo de que a pessoa ali resida com o critério de permanência. Então, esse é um fato distintivo aí entre domicílio e residência de acordo com o Código Civil. Resolução do conflito pela regra residual da prevenção, ou seja, né, se não se sabe onde é a residência também, então quem primeiro tomar conhecimento é que vai assumir a competência pelo julgamento daquele delito. Resolução do conflito pela regra residual da prevenção. Tá, pessoal? Olha só. Os tópicos são iguais e, na verdade, um vem aqui complementando o outro, sendo mais complexo sobre este fato, sobre este aspecto. Então, o que nós temos aqui é importante, o que nós temos aqui é imprescindível para que nós possamos compreender. Tanto aquilo que fala o parágrafo 2º do artigo 72 do Código de Processo Penal, como também as definições aí do próprio Código Civil quanto à residência, domicílio. Artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir, olha só, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou de residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Para que ele pode querer o foro de residência do réu, pessoal? Sejamos claros aqui, sejamos objetivos. Né? Ele pode querer o foro de residência do réu para a pessoa passar vergonha de ter que ir lá no fórum ou do seu círculo talvez mais próximo de conhecido saber que ele está sendo processado por um crime. Então, como a ação é privada, é uma ação disponível, fica a critério aí do querelante como é que ele vai exercer aí a sua vingança particular, tá? Essa é uma regra excepcional aplicada exclusivamente à ação privada. Então, esse desejo aí de poder escolher onde né, proporá a ação penal, só ocorre no caso aí da ação penal privada, tá? Então, é importante. Então, o local do fato, o local da consumação, a regra do artigo 70 ela é clara, mas também nós temos aqui a aplicação do dispositivo da Lei 9.099/95 com relação ao local da ação ou da omissão. E mesmo assim, se o querelante quiser, pode entrar com a queixa-crime no local, na residência do querelado. Olha o que diz a jurisprudência do TJ de Goiás. Tratando-se de exclusiva ação penal privada, ainda que o conhecido local da ocorrência da infração, poderá instaurar-se o processo no foro do domicílio da residência do querelado, nos termos do artigo 73 do Código de Processo Penal. Conflito julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado. Capítulo 3, da competência pela natureza da infração. Pessoal, então aqui nós temos a competência aqui analisando a natureza da infração, analisando o tema, o direito protegido, né? Então é importante que nós aqui também observemos esse fato. Bom, olha só o que diz aí. Primeiro nós temos que compreender e analisar esse fato sobre dois aspectos. O primeiro deles primeiramente, serve a natureza da infração, ratione materie, para analisar a incidência da regra geral ou que é o foro do lugar da infração penal. Assim, havendo a prática de um crime militar, por exemplo, olha só, mudamos de assunto, crime militar, estamos aqui numa especificidade, né?
elege-se o foro independentemente de ferir, eventualmente, o local da infração, pois deve ser julgado na justiça militar. Nem sempre existe na comarca onde se deu a infração, mesmo se diga do delito eleitoral, que pode ser julgado por um juízo diverso da sua comarca de origem, por critérios de organização da justiça eleitoral. Então, é importante que nós possamos compreender também que existe aqui, né, a competência firmada pela matéria, pela competência do foro em razão da matéria. E B, secundariamente, quando se utiliza antes o critério do lugar da infração penal ou do domicílio do réu, para se verificar a natureza da infração penal, a fim de, dentro da comarca eleita, escolher o juízo competente. Exemplo, um roubo praticado na comarca de São Paulo deve ser julgado por uma das varas centrais, ainda que a região de seu cometimento seja na esfera de abrangência de um foro regional. A matéria é reservada ao foro central. Então, em locais onde existe essa distribuição, essa organização judiciária também, então, existem foros especializados para julgamento de determinadas matérias, assim como nós temos varas especializadas para o julgamento de determinadas matérias, como, por exemplo, as varas do júri, né? Então, isso pode ser descentralizado. Por exemplo, São José do Rio Preto, nós já temos a descentralização de foros. Então, o foro não está num único prédio, tá? Nós temos mais de um prédio onde nós temos varas especializadas para ali lidar, logicamente, com temas especiais. Então, pode ter acontecido num bairro, vai ser julgado lá no foro central. Por quê? Porque tem como finalidade, então, o esclarecimento daquele fato por um juiz que tem a expertise necessária para o julgamento. Artigo 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 1º e 2º, artigo 122, parágrafo único, artigos 123, 124, 125, 126, 127 do Código Penal, consumados ou tentados, ou seja, crimes dolosos contra a vida. Parágrafo 2º. Se iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração de competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, em que tal caso terá sua competência prorrogada, no caso do foro privilegiado por prerrogativa de função, pessoal. Parágrafo 3º. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto do artigo 410, mas se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Então, ou seja, se a desclassificação acontece no momento ali da sentença, ao final da primeira fase do Tribunal do Júri, vai ser remetido para a vara competente. Se essa desclassificação acontece pelo próprio Conselho de Sentença, a competência para o julgamento e até a dosimetria da pena também vai pelo juiz presidente do Tribunal do Júri. Então, essa também é uma questão muito própria, uma questão muito particular aí, quando nós analisamos esse tema, pessoal. Então, aqui já falamos, né, em razão do lugar, até porque existe ali o foro de eleição, né, sobre esse aspecto. Organização judiciária, no caso da Justiça Militar, Justiça Eleitoral e assim por diante, Justiça do Trabalho também, sendo elas federais e estaduais, então elas têm competência também, independentemente de onde o crime foi praticado. Varas especializadas também têm essa finalidade, né, de chamar para si o julgamento de determinados crimes. Competência privativa do Tribunal do Júri é uma previsão constitucional, conforme o artigo 5º, inciso 38, letra D da Constituição Federal, então é algo específico, né? A própria Constituição do Estado de São Paulo, no meu caso aqui, lá no seu artigo 83 também disciplina os tribunais do júri,
Fica aí a dica para que vocês consultem a Constituição do Estado de Minas Gerais, pesquisem, né? Tenham conhecimento de que o Estado tem uma Constituição, é importante. Crimes dolosos contra a vida, todos eles são de competência originária do Tribunal do Júri. E aí, terminando aí, caminhando para o final da nossa aula, capítulo 4, da competência por distribuição, né? Ou seja, naquelas comarcas onde exista mais de uma vara com a mesma competência aí para o julgamento daquele caso, por exemplo, tem 3 varas criminais comuns, gerais. Então acontece a distribuição, ou seja, um sorteio para que uma delas assuma a competência pelo julgamento daquele crime. Fixação do juiz competente quando há mais de uma vara, exatamente, vai ocorrer um sorteio e aquele juiz que, naquela vara em que de fato houver ali o sorteio, aquele juiz então absorverá a competência para o julgamento daquele crime. Artigo 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente, que é o que nós estamos falando, então. Né? A distribuição fixa a competência dentre os juízes que são competentes para o julgamento daquele crime. Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou de decretação da prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a ação penal. Então, essa é uma outra forma importante. Ou seja, fatos que são relevantes, fatos que são importantes para a definição da competência. Então, distribuição do inquérito fixando competência. Normalmente, quando o inquérito não finda no prazo legal, havendo necessidade de dilação, com retorno à Polícia Judiciária para a continuidade das investigações, é preciso solicitar ao juiz a prorrogação, razão pela qual distribui-se o feito, prevenindo o juízo. Utiliza-se tal procedimento quando há na comarca mais de um magistrado competente. Do contrário, se é uma vara que só tem um juiz, automaticamente ele é o juiz competente. Com base nisso, pessoal, terminamos aqui o nosso conteúdo de hoje. Agradeço a presença de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição.